Alô, meus amigos da TV Leão, em tempos de crise a gente tem que procurar lugares agradáveis, pontos confortáveis para que a gente possa estar e ficar. E como ficar em alguma coisa agradável, como ficar em alguma coisa realmente estável em tempos de crise. E olha que não é uma crise qualquer, porque esse país aqui vive em crise desde quando eu nasci. E graças a Deus nós também vivemos com crises do bem. Nós temos gente do bem, muita gente do bem, né, para contrapor o mal que se assola na propaganda falsa de que nós vamos para o fundo do poço, que nós vamos quebrar, que nós vamos... E isso tudo, como eu sempre digo, não consigo acreditar, porque esse país aqui é o maior país do planeta. E uma dessas pessoas do bem, um desses ramos do bem, está aqui do nosso lado e coincidentemente lançando através da minha editora. É a Gente, onde eu lancei o Você Já Abraçou Seu Filho Hoje, né? A editora Gente lança o livro do Ricardo Mello, que é Coaching Financeiro, As Leis Invisíveis do Dinheiro. E eu gosto muito porque eu acho que não é só rico que tem que se preocupar com o seu dinheiro. O dinheiro deve fazer bem às pessoas, seja ela ganhando salário mínimo, ganhando um cachezinho ou um milionário mesmo. Eu estou errado, Ricardo? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Gilberto. Obrigado por ter vindo mesmo. Prazer é nosso. De jeito nenhum. Todo mundo tem direito a ser feliz, a crescer financeiramente, com certeza deve se fazer isso, né? A gente costuma falar o seguinte, que em épocas de crise, né, enquanto uns choram, outros aprendem a vender lenço. E a ideia é exatamente essa. Muito bom isso aí, muito bom. Cada um tem que saber qual dos dois lados você quer ficar, chorando, se queixando, ou aprender as regras do jogo e fazer elas trabalharem para você. Sobre isso que a gente fala no livro. Sensacional. O que é de fato um coaching financeiro? Coaching financeiro. Coaching é técnico? Isso. Seria um profissional que ajuda, meio que um personal trainer, assim, para o pessoal entender. Ótimo. Que ajuda você a multiplicar seu dinheiro, a gerenciar o risco dos seus investimentos ou a criar alternativas para você sair do zero para construir fortuna. Deixa eu contar um dado para o seu público, acho que todo mundo gosta disso, Sim. né? Não sei se vocês sabem, mas de cada 100 milionários no mundo, tecnicamente falando, né, 82 saíram do zero. Na verdade, 82,5 é o número oficial. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas que crescem financeiramente saíram do zero, não tiveram um pai rico, não herdaram empresas, são o que os americanos chamam de self-made men, né? São pessoas que abriram a sua mente, venceram seus medos, as suas crenças limitantes na relação com o dinheiro e aprenderam as regras do jogo, como investir sem ter dinheiro, usar network, relacionamento, aprender a antever o que a gente chama de ciclos do mercado e trabalhar isso a seu favor. Então é possível sim, mesmo com pouco dinheiro, você virar o jogo. Cara, você está falando uma coisa para mim assim, eu sou um empreendedor de nascença, não tenho estudo nenhum, sou ignorante nesse negócio, mas sou empreendedor. Procuro sempre, eu quero, não paro, não durmo direito, de noite acordo pensando no que fazer de diferente na vida para que dê certo tudo, e não só em mim, principalmente a preocupação em quem fica ao redor, exatamente. Como é que eu perco o medo? Porque eu tenho muito medo. Eu conquistei uma coisa do zero, eu conquistei uma coisa, mas tem, como todo mundo reclamando, falando e tal, apesar de não aceitar, de repudiar essa propaganda negativa, né? Eu sempre sou a favor do meu copo na metade quase cheio, não quase vazio. Mas como perder o medo de investir numa economia como a nossa, por exemplo? Pergunta excelente, né? Olha, a gente costuma falar o seguinte, Gilberto, que às vezes o medo de perder corre o risco de tirar a vontade de ganhar, né? Então como é que a gente faz isso? É buscando o caminho do meio. Porque qual que é a ideia? Quem já construiu alguma coisa, o que eu chamo de alguma coisa? Você tem 10 reais, você já tem que ter um foco, você já tem 10 reais. Tem 10 reais, 10 mil, 10 milhões, 100 milhões, você já tem alguma coisa. Você precisa identificar qual é a parte desse capital, desse patrimônio que você quer deixar para trabalhar com risco ou não. E automaticamente aquela outra parte... Tem que ter uma? Tem que ter? Não, é sério. Tem. Mas... Às vezes vem o consultor do banco, vem perguntar e esse tipo de coisa, eu falo, isso não é pergunta que se faça a mim. Eu já quero acabar com a reunião, não, vamos mudar de assunto, mais tarde a gente conversa, porque... Mas deixa eu te contar, olha, a gente fala assim, risco você não evita, risco você administra. Quer ver uma coisa interessante? Quando alguém casa com alguém, qual que é a certeza que você tem que vai dar certo? Certeza absoluta.
Você não tem. Ah, na primeira semana vai dar super certo. É super certo, né? Super certo. No médio e longo prazo. Mas você corre um bom risco. A médio e a longo prazo, nenhuma certeza, não né? Teoricamente, você fala assim, vou correr o risco de construir uma vida com uma pessoa e vou abrir mão de construir com outras pessoas. Isso. Quer dizer, viver é correr risco. A área dos investimentos é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que a gente tem que entender o quê? A característica de cada área que você vai investir. Deixa eu dar um exemplo prático. Tá. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de segurança, como é o caso do brasileiro. Eu. Então, por exemplo, imóvel. Imóvel certo. Costuma ser uma boa alternativa. Sim. Mas mesmo assim, você precisa saber aonde você compra um imóvel. Sei. Por que imóvel é legal? Você tem um imóvel, qual que é a pior coisa que pode acontecer com o seu imóvel? Se ele é seu, a documentação está legal. Ele desvalorizar, pegou fogo, mas o seguro cobre. O seguro cobre. Então, olha que interessante. Torce até para pegar fogo quando está em crise, não é? Você vê, mercado de ações não tem seguro. É verdade. Imóvel já tem. Empresa não tem seguro. Empresa quebrou, você pode ficar até devendo. Imóvel, seguro cobre. Imóvel você pode dar como parte de pagamento e refinanciar no banco. Então, existem algumas características ligadas à área imobiliária que dão uma sensação de segurança. Mas, ao mesmo tempo, às vezes o imóvel pode ficar vazio, a gente chama de vacância, né? Que você quer ficar com ele alugado, às vezes não consegue. Mas existem coisas que você pode fazer com imóveis. Então, claro, que quem pode ter uma boa carteira de imóveis, você pode diversificar aqui, a gente conversava fora em outros países, Estados Unidos, Europa, que parece uma coisa do outro mundo, mas não é. A gente tem que saber fazer. Mas tem gente que fala assim, Ricardo, eu não gosto disso, eu não tenho bala na agulha para comprar imóvel. Sim. O negócio é dinheiro no banco, mas até no dinheiro no banco, você tem que saber investir. Quer ver um exemplo? O brasileiro está muito viciado na ideia de investir na poupança, por falta de informação. Certo. A gente sabe, né? A gente tem mais de 600 bilhões de reais, olha que loucura, gente, ainda hoje, na poupança, enquanto a gente está aqui conversando... 600 bilhões? 600 bilhões, eu falo sempre assim, não deixa na poupança, que o único que está engordando é o governo, você vai ficar pobre. Gilberto, o rendimento da poupança não consegue equivaler nem... tudo, né? Inclusive para a própria inflação. Entendi. Ano passado a inflação corroeu 3% do poder de compra do brasileiro. Onde é que eu quero chegar? A poupança, ela tem o mesmo nível de risco que, por exemplo, uma LCI ou uma LCA. Que são títulos também, né, ligados a ativos, letra de câmbio imobiliário e letra de crédito agrícola, que são, a gente chama de títulos com lastro, que são isentos de imposto de renda. E tem o mesmo nível de perigo, porque se der tudo errado, o governo cobra até 250 Isso que eu ia falar, o medo é quando o banco fala assim, vamos comprar título do governo. Não, mas é o mais seguro do país. E eu saio correndo, falo, vou comprar título desses negros aí que estão querendo. Mas deixa eu te contar uma coisa, aí é que você vai gostar da ideia. Ó, tudo é informação, gente. Quando você coloca o seu dinheiro no banco, a chance do banco quebrar e você perder seu dinheiro é infinitamente maior do que o seu dinheiro estiver apostando no governo. Vou te contar por quê. Porque quem garante o banco é o governo. Ainda mais no banco que eu tô, que é o do Brasil. Pronto, é o governo. Olha, para o Banco do Brasil quebrar, o governo ele iria saldar o Banco do Brasil. Porque o governo ele emite moeda. A nossa dívida pública, que seria a paga em título público, é feita em real, não é feita em dólar. Traduzindo, para ficar fácil a gente entender. Por pior que esteja a crise, está tudo bem com o Brasil no setor financeiro, na retaguarda dele. A gente tem condições de poder reverter. Eu falo o seguinte, a nossa crise, sempre bati nessa tecla, nunca foi verdadeiramente econômica. A crise econômica foi um reflexo de uma crise política. Com certeza, com certeza. Porque na hora que você reverte esse processo, o brasileiro ele investe, ele é empreendedor, ele arrisca. Mas essa loucura que a gente teve, né, com a ex-presidência, com conflito com a Câmara, que não se votava nada, Brasil parado, taxa de juros lá no alto, brecou mercado imobiliário, 12 milhões de desempregados, foi um efeito cascata, que a gente espera que com o novo governo, claro, isso possa diminuir. Então, assim, resumo da história, é possível sim sair do zero, se você tiver condições de entender como é que funcionam as regras do mercado, para saber aonde você vai correr risco e colocar o seu suado dinheirinho. Agora, eu estava conversando com a Cristina Moreira, não sei se você conhece a Cristina Moreira. Sim, sim. Às vezes ela dá umas dentro. De vez em quando. Mas ela estava mostrando, assim, conversando sobre você. E eu não entendi uma coisa da sua área. Tudo bem que você é coaching financeiro. Agora, negócio de meditação, de espiritualidade junto com dinheiro, esse negócio... De louco, né? Eu pirei de fato. Por isso que ela anda meio estranha ultimamente. Ela anda meio diferente. O que é isso aí? A espiritualidade anda junto com o financeiro, junto com o dinheiro? Mais do que posso imaginar. Eu falo que isso dá um tratado, né? Vamos lá, me ilumina, né? Energia para poder responder de maneira objetiva. Vamos lá. O que acontece? Vamos primeiro diferenciar
diferenciar religião de espiritualidade, que as pessoas confundem. Certo. Né? Nós não estamos falando de religião. Não. Espiritualidade é um termo que quer dizer conexão com o todo. Então, quando você fala assim, como que a espiritualidade te ajuda a enriquecer? Uma pessoa conectada com o seu propósito de vida, que sabe o que quer, que tem foco todos os dias, que emocionalmente ela está alinhada, ela é mais assertiva nas decisões, né? Ela é mais criativa porque ela tem mais gás, mais entusiasmo para trabalhar e não fica trocando de ideia toda semana. Não tem tanto medo como eu tenho de empreender, de aplicar financeiramente. Uma pessoa espiritualizada, ela cuida melhor dos colaboradores, cuida melhor do seu time, as pessoas que estão junto, Sei. que facilita tudo. Mas o grande ponto de virada, aí eu te falo que você mensura assim, no papel e na calculadora, é a presença da meditação. Vamos entender rapidinho por quê. Peraí, deixa eu só te perguntar uma coisa assim, porque tem tudo a ver. Eu sei que você vai entrar nessa. Tudo bem que você vai marcar. Deixa eu dar um passo para você fazer um gol. Vai, mano, de cabeça. Como é possível uma pessoa ser como eu sou, louco, freneticamente elétrico? Cara, nem no vaso sanitário eu consigo ficar quieto. Ô, maldade, você vai achar isso... Como é que eu vou meditar, cara? Você vai achar estranho que eu vou te falar. Isso acontece porque a gente não conversou antes. Ah, bom. É bom avisar, não conversamos antes. Nada aqui foi armado também, viu? Não foi. Conta aí. Vamos lá. Qual que é a ideia? A nossa mente ela é muito agitada. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Não sei. Então, a maioria das pessoas ou vive, Gilberto, pensando no futuro, ansiosa, tensa, medrosa, ou pensando no passado, né? O que devia ter acontecido não aconteceu, alguém me sacaneou, eu perdi essa oportunidade. Mente no futuro ou mente no passado bloqueia a criatividade, bloqueia foco, você não faz nada. Eu sou então um cofre. Eu sou um cofre, cara. Mas se eu contar a minha vida, você vira outro cofre também. Mas vamos lá. Meditando, você aprende a trazer a sua atenção para o momento presente. Parece frescura, mas não é. Primeiro que o efeito no corpo é imediato. Você produz mais endorfina sem tomar uma gota de remédio. Diminui o diabetes. Tudo. Melhora a pressão arterial, desenvolve a sua capacidade do sistema imunológico de lidar com qualquer enfermidade. Isso quem está falando não sou eu. Tem um monte de pesquisas científicas. Vai ter um famoso aí que está tratando de testemunhando câncer isso. que entra a meditação no tratamento. Sim. O Dan Ornish, que é um dos grandes cardiologistas do mundo, operou grandes personalidades americanas, artistas, ele utiliza como recuperação do pós-operatório da cirurgia, meditação, inclusive até alimentação e ayurveda. Mas a meditação é a base. Por quê? Porque ao eliminar a ansiedade, porque as pessoas confundem, falam assim, mas eu vou meditar, eu vou ficar lerdo, Ricardo. Claro que não. Você vai ficar mais ágil, você vai fazer mais coisas, mas internamente vai aprender a estar em paz. Porque o que prejudica muito a gente é o pensamento acelerado, porque você começa a pensar no que pode dar errado. Quando a gente começa a pensar... já quero o resultado, está demorando muito para o resultado chegar. Eu quero já. Não, dá logo, já faz agora. A Entra coisa aqui. não consegue. Não, segunda-feira. Não, que segunda? É agora. Olha, eu tenho um monte de cliente, isso é real, empresário. Eu falo disso porque assim, falar, não, profissional liberal medita, um atleta medita, você fala, é mais fácil, mas empresário é número, planilha, quer vender, comércio. E se eu te contar que tem um monte no Brasil todo e fora do país, que logicamente aprenderam a investir, a gente ajustou as contas e tal, mas a base do trabalho é meditação. Por quê? Porque a ansiedade é uma péssima conselheira. Se antes de você entrar no seu escritório, de você começar a estudar, de você começar a trabalhar, você pratica meditação, a mente fica serena, sua mente fica com muito mais tranquilidade para você cumprir o que quer. E aí qualquer dissabor que aconteça, porque não tem jeito, né? Imprevisto acontece o tempo todo, por isso que o nome existe, imprevisto. Não te tira do sério, não tira o seu foco. Mas isso é que nem jogo, né? Você tem que treinar para na hora do game ali acontecer... Na hora de cobrar a falta, fazer o gol. Exatamente, então não é de uma hora para outra. Então não é um milagre, o cara meditou, começou a ganhar dinheiro. Não, a gente reformula o modus vivendi, né? A sua maneira de viver. Então passa-se a ter mais autocontrole, uma saúde melhor, mais foco. As pessoas te respeitam muito mais, isso é interessantíssimo. Porque o mundo dos negócios é serenidade. Deixa eu dar um exemplo prático. Você vai fechar um negócio, sei lá, do imóvel, já que nós demos exemplo. Sim. Valor agregado alto, muito Sim. dinheiro. Sim. Se você está ansioso, a chance de você tomar uma decisão intempestiva é muito grande. O cara, às vezes, do outro lado, muito mais estratégico, pode fazer você vender o imóvel por 10% a menos. Entendi. Você pode perder, dependendo do valor do imóvel, que 30, 40, 100, às vezes R$1 milhão, dependendo do valor do imóvel. Por quê? Por causa da ansiedade, ou por causa de não saber lidar com pressão. Em contrapartida, se você é uma pessoa focada no que quer e não deixa suas emoções interferirem, ou elas interferem um mínimo, a chance de você ter negócios muito mais rentáveis é muito maior. Tchau, Ricardo, você está no lugar errado.
Acho que ele sentou no lugar errado. O Dudu tá falando pra mim, parece que ele tá me dando um chute quer dizer, um soco no estômago. É comigo que ele tá falando? Isso é armação da Cristina, não é possível. Tudo aqui tá. Tudo hoje tá difícil, viu? Desde lá de cá. Hoje tá. Pode deixar que o café saiu amargo, o almoço salgou. Tá difícil, viu? Quer dizer então que tudo melhora se eu tomar um calmante? Não, tudo melhora se você aprender a meditar e mudar a sua maneira de viver, que consequentemente vai te acalmar. Caro Gilberto, as leis invisíveis do dinheiro. Desejo toda a luz, paz e prosperidade contínuas em todos os seus projetos. De coração. Forte abraço, o Ricardo Melo, que passa a partir de agora a fazer parte do meu clube de amigos que eu costumo ligar às 2h30 da manhã com dor de barriga, ver se tem remedinho contra dor. Tô de sacanagem, Ricardo. Liga 3. Seja bem-vindo. O livro está aqui em todas as grandes lojas, livrarias do Brasil e é da grande editora Gente, onde em breve eu lanço o segundo, né, Cristina? Conversa com a japonesa lá. As leis invisíveis do dinheiro. Ricardo Melo. O método comprovado de investimentos para quem deseja ter muito dinheiro e felicidade plena. Olha só o detalhe aqui. É o vaso e da nuvem cai o dinheirinho. Jogue fora tudo que você sabe sobre dinheiro. Best-seller, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre eternamente feliz. Você merece. Obrigado. Obrigado. Também, meu amigo, pelo bem que faz. TV Leão, a nova cara da web. Qual é a maior reclamação dos pais? Meu filho tem preguiça de estudar, o nosso Preguiça. campeão. O nosso campeão da nossa lista é meu filho tem preguiça de estudar. E quando o pai fala isso, nós fazemos a seguinte pergunta. Ok, seu filho tem preguiça de estudar, mas ele guarda a roupa dele no armário, ele tira a mesa e coloca a mesa, ele te ajuda nas tarefas domésticas. Não, então eu tenho uma notícia, o seu filho não tem preguiça de estudar. Ele não aprendeu a assumir responsabilidade e a lidar com as consequências de não assumir aquela responsabilidade. Por quê? Porque não é que nós lavamos a louça ou cozinhamos ou fazemos as coisas em casa porque nós amamos fazer aquilo todos os dias. Nós sabemos que aquilo é parte da rotina, senão vai acontecer um caos ali. Você pode tirar dúvidas. Assista o canal Nas Garras do Leão.